Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Falaremos hoje das diferenças entre direita e esquerda. Parece que neste tempo as diferenças entre direita e esquerda estão a terminar e que as ideologias acabaram, mas nós vamos falar de direita e esquerda e vamos dizer que, afinal de contas, há direita e há esquerda. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem o programa, que subscrevam o canal, que coloquem gosto e ouçam até ao fim. Então, o programa vai começar com a perspectiva do Eldade Mário Neto acerca das diferenças entre a direita e a esquerda. Justifica-se a existência de direita e esquerda neste momento? Que diferenças é que existem entre direita e esquerda? Ora então, boa tarde a todos, aos membros do painel, ao público que nos vai ouvir, e eu gostaria de começar por vos indicar de onde é que nasce, desde quando é que existe esta dicotomia entre esquerda e direita. E é muito engraçado verificarmos que a dicotomia direita-esquerda nasce em plena Revolução Francesa, quando o rei Luís XVI permite, em 1789, portanto estamos no auge da Revolução Francesa, permite que a Assembleia Nacional Constituinte figurem as duas grandes classes sociais, ou seja, aquelas que se opunham ao poder monárquico e ao veto do rei, e a da esquerda em que alinhavam aqueles que eram defensores da mudança. E, portanto, isto vem desta arrumação. À direita do rei sentavam-se os defensores do status quo e à esquerda do rei sentavam-se os arautos da mudança e os arautos da renovação. É assim que nasce esta dicotomia esquerda-direita. Perguntar-se-á se nos tempos que correm esta dicotomia faz sentido. De alguma forma, a mim parece-me que continua a fazer algum sentido. Ou seja, nesta arrumação de que a direita continua a ser a defensora do conservadorismo, não só em termos políticos, mas também em termos da concepção da propriedade e da concepção do próprio Estado e da política social que incumbe ao Estado, e a direita alicerçada mais na senda do velho Adam Smith, numa concepção mais liberal, em que, segundo Adam Smith, a economia poderia decorrer muito melhor se a carga fiscal sobre os cidadãos e as empresas fosse menor. Adam Smith, que não viveu, digamos, até à última década do século XVIII, portanto, até muito antes do próprio marxismo, e depois a filosofia keynesiana, que entende que é através dos impostos e através, digamos, do propósito do atingir o pleno emprego, que a economia pode florescer e pode trazer felicidade aos cidadãos.
esta dicotomia esquerda-direita que foi, de alguma forma, depois vista por marxismo, por Marx, de uma forma que tinha como grande filósofo o Frederico Engels, que aliás é contemporâneo do próprio Marx. Eu diria, para não me prolongar muito, que Engels trata, do ponto de vista filosófico, estas três questões de uma forma brilhante num livro que escreve chamado A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, que eu aconselho toda a gente a ler, porque vale a pena para compreendermos não só o próprio marxismo, mas também o capitalismo e a concentração do capital. Depois dá-se a Grande Depressão, que, como todos recordam e ouviram falar, dá-se a Grande Depressão, e é a partir da Grande Depressão que se começa, até já depois da Segunda Guerra Mundial, a falar novamente desta dicotomia esquerda-direita. Nos tempos que correm, nós sabemos que, de uma forma geral, isto corresponde de alguma maneira ao sentir e à opção ideológica de cada cidadão e de cada grupo, porque a direita reclama um papel menos interventivo do Estado na economia e a esquerda um papel muito mais interventivo do Estado na economia como fator de correção e de regulação dos vários interesses em conflito. Neste sentido, continua, de alguma maneira, a fazer, digamos, sentido esta arrumação para que as pessoas possam situar-se do ponto de vista ideológico. A questão que eu vos trago, todavia, é um bocadinho mais profunda do que esta. Porque eu, há tempos, escrevi um artigo em que, hoje em dia, estamos todos perante uma grande questão, que é esta. Até que ponto é que a população, os povos, os cidadãos, são trazidos para a parte ideológica e para esta arrumação partidária, digamos assim, entre a esquerda e a direita. E o que eu constato diariamente é que os cidadãos, de uma forma geral, estão fartos de assistir à corrupção, ao resgate de um sistema bancário e financeiro que custa bilhões e tem origem na especulação, no saque, no roubo e apropriação de astronómicas quantias de dinheiro, cujos destinos são paraísos fiscais, contas de políticos, empresários sem escrúpulos, banqueiros, máfias da droga, traficantes de armas, etc, etc, etc. É neste contexto, quanto a mim, que a democracia parlamentar vai perdendo prestígio e que a nomenclatura partidária clássica se, de alguma forma, deslegitima aos olhos do povo e onde se prepara o humus da supressão das liberdades, do ódio pela diferença, da intolerância e do desejo incontrolável da destruição do sistema e, designadamente, do Estado de Direito democrático e das instituições nacionais e internacionais. Chegados aqui, a pergunta que deixo no ar e que acho que deve merecer a nossa reflexão profunda é esta. Esta realidade decorre apenas por falta de trabalho ideológico por parte dos partidos junto das pessoas ou corresponde mesmo a uma falência dos princípios que informaram a democracia
e designadamente a social-democracia pós-moderna. Já estou a falar naturalmente da social-democracia dos anos 80 e que sempre que de alguma maneira deixa de corresponder aos interesses dos cidadãos, sempre que trai os seus interesses, acontecem desastres, como aconteceu com a República de Weimar, o fascismo, e hoje em dia com os movimentos populistas perigosos que têm posto em causa o sistema democrático tal qual como foi entendido durante anos e anos. Portanto, esta é a dissertação que eu gostaria de fazer e que gostaria, no fundo, de colocar à vossa reflexão. Mas tu, nessa dissertação, tu não abordaste algo de extremamente importante e que continua presente hoje, que é a questão da Revolução Russa de 1917 e aquilo que se lhe seguiu, as chamadas democracias populares que se consideravam a esquerda e que têm, de certo modo, a continuidade hoje. Eu falarei nisso. Na China do Partido Comunista. Eu falarei nisso, Henrique. Já lá vamos. Mas eu tenho sobre essa matéria, tenho uma ideia que também gostaria de deixar aqui, não abordei de propósito, porque eu acho que isso também tem a ver com a sociedade que hoje vivemos. Eu entendo que a acumulação do capital cada vez maior em menores mãos foi fruto da queda do Bloco Soviético. A democracia popular chinesa é fruto de uma revolução que também recordamos, mas num contexto completamente diferente daquilo que ocorreu na Revolução Russa. Tu identificas a China atual como de esquerda ou de direita? E não, eu nem de esquerda nem de direita. A China, para mim, é um Estado altamente capitalista, mas é um capitalismo de Estado dominado por um partido que se intitula de comunista, mas que de socialista não tem nada. E, portanto, quanto a mim não existe neste momento uma China socialista, existe uma China completamente capitalista de Estado. Estamos balizados entre esquerda e direita. Eu agora saltava para a Luísa, e a Luísa, mas eu queria que me dissesse, que falasse um pouco da abordagem, porque o Mário falou na questão da direita e de Adam Smith apenas na questão dos impostos. Mas serão os impostos a questão mais importante? A questão mais importante para identificar ou para separar a direita da esquerda não será uma questão filosófica essencial, que é esta. As pessoas são naturalmente egoístas, mas o egoísmo das pessoas, cada uma delas tratar da sua vida através de uma mão invisível, fará com que a sociedade beneficie do egoísmo de todos. Isto é, o egoísmo de cada um irá criar o bem-estar social. Penso eu que é este o pensamento essencial, para além dos impostos, que o Mário falou. Para além dos impostos, este é o centro do pensamento do Adam Smith. Mas tem a ver com a concepção do próprio Estado. Sim. E portanto, mas aí, depois da concepção do Estado, depois nós poderemos numa segunda ronda voltar a falar disso. Mas eu gostaria que a Luísa se centrasse agora nesta questão da mão invisível. Da mão invisível. O que é que a direita é ou não, continua a ser ou não
a defesa da mão invisível, enquanto que a esquerda continua a ser a defesa do papel do Estado para impedir os efeitos da mão invisível. Olá, boa tarde a todos. Eu, antes de ir concretamente a essa questão, ia só fazer como declaração prévia de interesses que eu, de facto, acho que esta divisão não faz muito sentido hoje em dia. E percebendo que há sensibilidades e naturezas diferentes na forma de encarar o mundo e na forma como achamos que o mundo deve ser gerido e governado, faz-me muito mais sentido falar em sensibilidades, em defesa de causas, do que propriamente, e aliás há bastantes pessoas e bastantes académicos que defendem que não devemos ter esta divisão que serviu realmente em 1789, estamos a falar da Revolução Francesa, mas que me parece perfeitamente desajustada à nossa realidade. Eu entendo que neste momento essa divisão não deve ser um eixo, não deve ser direita para um lado, esquerda para o outro e os moderados ao centro, mas faz muito mais sentido como uma classificação que eu vi, por exemplo, do Frederick Hayek, não sei como é que se Frederick Hayek. Austríaco, economista austríaco, isto é, o economista austríaco, aquele que adaptou o Adam Smith ao século. E que defende precisamente que a classificação, isto em termos geométricos, dá-nos uma visão logo muito pragmática, que deve ser que cada grupo se funciona como um triângulo. Acho muito mais interessante, acho muito mais dinâmico do que, de facto, fazer disto um corte de um lado direito e um lado esquerdo. Depois deixar-vos aqui só uma pequena provocação. Opa, já agora eu peço que esclareças em que é que consiste esse triângulo. E precisamente nas pessoas que estão... Eu já lá vou à questão que eu percebo que é chegar à direita e à esquerda e já lá vou, mas deixa-me só fazer aqui algumas notas prévias. O triângulo seria precisamente as sensibilidades que caracterizam as pessoas que estão no clássico esquerda e direita, que temos realmente um cariz mais conservador, que temos o liberalismo também que está aqui numa questão ligada à direita, que temos a continuidade, que é um dos valores, aliás, classicamente que define a direita, por contrário à descontinuidade, ao espírito mais de mudança, como até dizia o Mário, e que também classifica, portanto, aqui assim as pessoas mais à esquerda, portanto, seria a direita e a esquerda, e o centro, naturalmente, que seriam os moderados. E, curiosamente, há aqui uma provocação que eu gostaria de começar a fazer e que tem a ver até com o tema que está a debate, o que é a direita e o que é a esquerda. E há aqui uma frase, portanto, que nós sabemos que a esquerda, de facto, sempre procurou pertence classicamente, com a história, esta classificação, esta mudança da sociedade, e é feita pelos revolucionários da esquerda. E, de facto, há aqui Émile Chartier tem uma frase que eu acho deliciosa aqui assim para o nosso debate, que é a seguinte, eu vou passar a ler. Quando as pessoas me perguntam se há divisão entre partidos de direita e partidos de esquerda, homens de direita e homens de esquerda, se ainda faz sentido, a primeira coisa que me vem à mente é que a pessoa que faz a pergunta não é, certamente, um homem de esquerda. Eu achei isto... De acordo. Achei isto delicioso. Eu sei que vos provoquei um alegre riso e conforto aos senhores mais a concordar plenamente. Aos senhores mais à esquerda. Mas fiz esta afirmação de propósito para vos dizer exatamente, precisamente isso. É que eu percebo que não me choca nada, eu até sou uma pessoa de bastante mudança, e há muitos rótulos que, de facto, pertencem à esquerda e à direita,
que eu acho que é por isso que eu não defendo hoje em dia esta classificação, porque estão profundamente atualizados. E um deles é precisamente esta ideia que apenas à esquerda consegue fazer esta mudança, que apenas à esquerda que cabe, por exemplo, uma coisa que eu digo sempre, que é a questão da cultura, e que são bandeiras que pertencem com exclusividade. Eu não concordo com isto. E nós, indo até diretamente aqui já à tua questão, nós aqui tivemos fatores agora e atuais que explicam que, de facto, há conceitos de direita e de esquerda que neste momento são apropriados por um lado ou por outro e que classicamente pertenciam ao outro lado. Se não vejamos a pandemia veio demonstrar aqui a necessidade do Sistema Nacional de Saúde. E o Sistema Nacional de Saúde, que é um conceito clássico de que há a intervenção do Estado. Era um conceito de esquerda. E há a intervenção do Estado, e que, portanto, deve ser aqui assim, classicamente, portanto, conforme dizes, um conceito de esquerda. O que é certo é que neste momento a demonstração efetiva é que deve haver um Sistema Nacional de Saúde. E quem é de direita ou quem é de esquerda, vimos durante todo este ano que passou que, de facto, todos fomos unânimes no reforço do Sistema Nacional de Saúde e que ele deve existir. Do Serviço Nacional de Saúde. Isso mesmo. Bem visto. Eu disse o quê? Sistema. A diferença é muito importante, também pelos vistos, é uma clivagem entre direita e esquerda. Isto é quase intrínseco, não é? E então, estava eu a dizer, mas isto não me choca nada. E até porque é exatamente o que eu acho que hoje em dia faz sentido, é esta evolução. Esta evolução que não é propriedade de um só lado, é exatamente o que eu acho. E há muitos, portanto, temos também aqui muitos académicos que defendem, inclusive, e apanhei aqui mais uma outra frase bastante interessante de Mateus Henrique de Faria Pereira, que defendem que isto é antidemocrático, esta divisão de direita e esquerda. E eles dizem precisamente quando a guerra de memória, quando se divide entre o combate entre esquerdistas e direitistas, aceita diversos pressupostos da lógica autoritária. No entanto, a democracia não pode ser conquistada por nenhuma ideologia. A democracia pressupõe a intensificação do justo, da simetria e do dissenso. E aqui vou também de encontro, de alguma maneira, à dissertação e à questão que o Mário coloca, que é da questão da democracia, dos partidos e até que ponto os partidos neste momento realmente fazem esta defesa e são a definição de direita e esquerda. E eu acho que eu acho que durante algum tempo este conceito de esquerda esteve um bocadinho menos pronunciado. E só vem agora muito ao de cima por causa do aparecimento dos fenómenos mais extremistas, quer à direita, quer à esquerda. E eu acho que são o aparecimento dos fenómenos extremistas que fazem novamente aparecer estes conceitos de uma forma mais arraigada. Mas podias dar exemplos de fenómenos de radicalização à esquerda? Se, por exemplo, falarmos do Portugal, temos o Bloco de Esquerda, é para mim um partido de extrema esquerda. Mas deixa-me só aqui terminar. Porque, repara, Mário, precisamente com o aparecimento do Bloco em Portugal que novamente é reforçada esta questão de direita e esquerda. Eu peço que sejas avances um pouco no tema. Vou terminar. Vou avançar. E eu acho que isso, a questão passa por os partidos ficarem um bocadinho mais esvaziados nas suas ideologias, porque isto não interessa tanto às pessoas,
porque as pessoas não aprendem neste momento as ideologias que os partidos defendem nos seus programas. As pessoas defendem as causas, as pessoas querem saber realmente se temos um Serviço Nacional de Saúde ou um Sistema Nacional de Saúde ou alguém que lhe vá pagar a pensão de sobrevivência no fim. Querem saber, de facto, qual é a intervenção do Estado, mas isso não lhes importa tanto se há uma fusão de conceitos de direita e esquerda, mas importa-lhes mais que as causas que defendam sejam aquelas que lhes servem. E eu acho que há realmente hoje esta convergência, não é convergência, a assunção de valores de direita e de esquerda por parte até dos partidos várias vezes. Eu acho que o caso do Sistema Nacional de Saúde é um exemplo típico disto, em que realmente o clássico da direita vem aqui buscar um valor da esquerda, mas por outro lado, vejam, há até uma mudança, a tal mudança que pertence normalmente aos conceitos de esquerda. E eu acho, por isso, hoje em dia, é também por isso que nós vemos aparecer mais fenómenos dos movimentos de cidadãos que precisamente conseguem acolher estes conceitos sem ter que se posicionar ideologicamente. E esta é uma propensão da sociedade que encontra esta resposta nos movimentos de cidadão. E, portanto, daí é que me parece ter esta justificação. Não, Luísa, não. E, por outro lado... Para terminar, eu agradeço que termines, então. Então, se for oportuno, falarei... Para passar à Lígia, a Lígia já está aí a dizer que não. É verdade. Já podes passar. Ok. Então vamos a isto. Ora bem, então a Luísa disse aqui algumas coisas. A Luísa é uma pessoa muitíssimo simpática. Mas disse aqui algumas coisas, enfim, com as quais eu não estou de acordo. Mas diz, curiosamente, que a Luísa é uma pessoa que gosta de mudanças. Embora seja uma pessoa que digamos que acha que é uma pessoa de direita. Ora, centro-direita, sim. Não? Sim, centro-direita, sim. Ai, centro-direita, pronto. Sabes, Luísa, eu quando ouço dizer que alguém é do centro, eu já sei que é de direita. Porque a intenção é evidentemente não se afirmar definitivamente como uma pessoa de direita. Não é. A Luísa diz que é uma pessoa que gosta de mudança. Ora, mas por outro lado, de facto, identifica-se com a direita. Centro-direita, pronto. Muito bem. Segurança. E, portanto... isso a mim não me estranha nada, porque eu conheço uma série de pessoas que se identificam com a direita e, na verdade, têm em tudo as suas opiniões, são opiniões de esquerda. Digamos que a filiação partidária ou a filiação ideológica, digamos assim, pode não ser partidária, a filiação ideológica é algo que ou se trabalha muito intelectualmente, ou então há uma certa tendência para digamos, identificar em termos clubísticos, como se fosse um clube. E, portanto, as famílias que sempre foram, imaginemos, sempre foram do PSD, ou as famílias sempre foram do PS, e depois vêm os descendentes e votam também no PS e no PSD, etc. Mas o que interessa, efetivamente, nesta questão esquerda-direita, é saber em que tipo de sociedade é que nós queremos viver. E o que é que achamos que é a sociedade mais, digamos, que serve melhor, que nos serve melhor a nós, ou que serve melhor a população. E eu digo que nos serve melhor a nós, ou que serve melhor a população, exatamente porque esta já é uma maneira de destrinçar se nós somos de esquerda ou se somos de direita. Se nós pensamos principalmente o que é que me serve melhor a mim, em princípio somos mais de direita. No geral, as pessoas na direita, portanto a direita filia-se na ideia de que é o indivíduo que cria riqueza, é o indivíduo que faz mudanças,
é o indivíduo que constrói a sociedade, é o indivíduo que constrói tudo aquilo que é de bom e, portanto, e não o grupo. Quando nós pensamos principalmente no grupo, nós basicamente somos logo mais de esquerda, ou seja, achamos que são os grupos, são as populações, são as etnias, etc., que podem efetivamente fazer diferenças e fazer mudanças e construir o mundo em que queremos viver. Portanto, o que se passa em termos ideológicos é que entre direita e esquerda nós temos uma dicotomia entre individual ou coletivo. Basicamente é isto. É claro que, sim, basicamente é isto. Uma das razões, um dos efeitos disto é o efeito económico. Nós sabemos que a economia é uma das partes, é talvez das dimensões mais importantes da nossa vida, porque nos permite sobreviver, nos permite, e além de sobreviver, nos permite viver, não é? Portanto, desfrutar da vida como todos queremos. E, portanto, a dimensão económica é das diferenças, das maiores diferenças entre esquerda e direita. E lá está, mais uma vez, entre individual e coletivo. Pendor individual ou pendor coletivo. A direita, naturalmente, neste seu pendor individual, portanto, preconiza que a riqueza é criada pelo indivíduo, portanto, pelos empreendedores, pelos empresários, por todas as pessoas que são individuais. Depois podem precisar de algumas pessoas coletivas, portanto, uma massa de trabalhadores, uma massa de clientes, por exemplo, para lhes comprarem os produtos ou serviços, mas, enfim, esses já não importam tanto. O que importa é, efetivamente, o empresário. Aliás, nós temos verificado que nos últimos anos temos quase endeusado os empresários. Não é só em Portugal, passa-se em todo o mundo ocidental. Como? O empreendedorismo. Todos podemos ter empreendedores. Ora, nem mais. Pode não haver trabalhadores, porque todos podemos ser empreendedores. Ora, nem mais. Pronto. Isso é aquilo que hoje em dia os americanos chamam a gig economy, que é a economia do biscate. Portanto, a direita, efetivamente, tem um pendor individualista, um pendor de concentração de riqueza, pensando que, não digo que seja por mal, pois em princípio não será, mas pensando que a concentração de riqueza leva, depois dela muito concentrada, leva portanto, ao investimento. Na realidade, o que nós temos visto há muitos anos esta parte é que a concentração de riqueza leva a mais concentração de riqueza e a mais concentração de riqueza. Os salários desde o ano 2008, desde a última grande crise que tivemos, desde a queda do Lehman Brothers, os salários reais têm vindo a diminuir, e não só os reais, os nominais. E, portanto, isto tudo tem levado a uma concentração de riqueza. Juntamente com isto, a quem é que se dão os subsídios, os benefícios, os etc., alcavalas, benefícios fiscais, tudo isso, a quem é que se dão? Aos empresários. Porquê? Porque os trabalhadores, quando ficam desempregados e não têm o subsídio de desemprego, ganham o rendimento social de inserção. Sim, mas lá está. A direita acha que o rendimento social de inserção é que é um problema, porque, digamos, aqueles poucos euros para que os nossos concidadãos possam viver com um mínimo de dignidade, que não vivem, não é? Portanto, como estamos a ver, estamos a falar de valores baixíssimos, mas não se incomodam nada se o empresário tiver milhões e milhões e milhões de subsídios. E, inclusive, se tiver milhões de subsídios, mas diminuir o número de trabalhadores, despedir e não contratar, e quando contrata, dar salários baixos. Pronto. Digamos que
no geral, nesta grande área da nossa preocupação, que é a área económica, aquilo que se passa, a diferença entre esquerda e direita, é que a direita prefere a concentração de capital à espera que um dia os capitalistas venham a investir e a criar empregos e a distribuir a riqueza. A esquerda prefere a desconcentração do capital, prefere a distribuição do capital logo à partida, em bons salários, e, portanto, em bons salários, em muitos empregos, em menores horários de trabalho, etc. E serviços públicos. Em serviços públicos, nem mais, para que todos possamos viver com dignidade. Esta é basicamente a diferença. Portanto, outra grande diferença é a questão da dignidade. A questão da dignidade, a direita como é que trata a questão da dignidade? Com a caridade. Portanto, se nós temos pessoas que são pobres, nós damos os subsídios minúsculos, evidentemente, damos subsídios, damos uma cesta básica de produtos para que possam cozinhar a sua refeição, damos até a sopa. E fazemos funcionar o Banco Alimentar contra a Fome para a senhora... Nem mais. Fazemos funcionar o Banco Alimentar contra a Fome. A esquerda, como é que trata isto? A esquerda quer que toda a gente tenha direito a uma vida digna. E uma vida digna significa que não podemos ter meia dúzia com concentração da riqueza, porque nada nos garante que eles vão gastar esse dinheiro, aliás, muito provavelmente não vão, como tem acontecido até agora, e por outro lado, os trabalhadores e as pessoas que não têm trabalho continuam a viver com muito poucas garantias. Eu vou passar para o Zé Afonso e vou centrar a discussão na questão económica. Já se falou aqui do Adam Smith, já se falou aqui do Friedrich Hayek, poderia-se falar da escola austríaca liberal do von Mises. Agora, Zé Afonso, a direita e a esquerda distinguem-se ou não pela crença na mão invisível que vai fazer com que o exercício de uma atividade egoísta redunde em benefício coletivo. E a esquerda distingue-se ou não por não acreditar que uma atividade egoísta e em que cada um procure apenas o seu benefício não resulta no benefício de todos, bem pelo contrário, resulta apenas na concentração da riqueza de alguns e na pobreza ou na miséria de muitos, como sucede em muitos países, e, sobretudo, no aumento das desigualdades. Porque, na realidade, e isto eu ponho à consideração do Zé Afonso, neste momento, 8 pessoas no mundo, 8, elas contam-se, não chegam aos dedos de 2 mãos. 8 pessoas no mundo têm uma riqueza que é igual a 50% das pessoas da classe média e mais baixas de todo o mundo, de todas as pessoas do mundo. Isto não é uma convicção ideológica, isto é um dado estatístico. Zé Afonso, a diferença está ou não aqui? Excelente pergunta, boa tarde a todos, sobretudo ao nosso público. Há 2 programas que eu não tinha o gosto de estar. Assinalar que, salvo erro, é o 40º programa, e portanto também é um facto e um feito, já estamos quase a concluir o 1º aniversário, e portanto uma nota de saudação sobre isso. Essa questão é extremamente importante. Eu acho que esta forma, como o Mário muito bem, o seu professor muito bem explicou da arrumação esta de esquerda-direita, eu também irei fazer aqui algumas simplificações, mas essa é a questão essencial.
Os sistemas económicos existem sobretudo para 2 ou 3 funções. Primeiro, para organizar a produção de bens e serviços essenciais à vida, de que a Lígia muito bem falava. Depois, para organizarem a distribuição da riqueza e aqui começa a questão também da esquerda-direita, a redistribuição da riqueza. O papel que o Estado, no meu ponto de vista pessoal, deve assumir depois de redistribuição através de políticas fiscais e sociais. E aí começa a questão, digamos por simplificações, seria quase o condomínio. A administração do condomínio seriam os políticos. O problema é que os países, as sociedades, são condomínios muito complexos, não tem só que lavar as escadas, nem mudar as lâmpadas, nem as caixilharias e os portões. Tem problemas muito complexos, respostas muito complexas. E nós estamos a falar de uma questão, como o Mário disse, desde o século XVIII, que simplificou assim, mas o mundo está no século XXI e com uma velocidade vertiginosa e que hoje nos lança desafios. Nós não somos todos do tempo em que se estudava nas primeiras lições do terra, trabalho e capital, os fatores produtivos, etc. Eram tudo simplificações. O problema é que a realidade hoje é muito mais complexa do que isso. Exige respostas que eu também acho, como a Luísa, que têm que ser um bocadinho mais elaboradas do que esta simplificação teórica do esquerda-direita. É verdade que existem, como dizia a Luísa, desculpa, a Lígia, eu em parte concordo, existem visões de sociedade, existem visões sociológicas, visões ideológicas, em que basicamente, e a Lígia não disse, isto pegou-se, Henrique, portanto, eu acho que a esquerda, antes de tudo, tem uma dúvida metódica sobre o homem, sobre o ser humano. E o pensamento de esquerda é a necessidade de existir um Estado-pai, ou uma coletivização dos meios de produção, como existiu em muitos países, economias planificadas, bem antes de tudo, de uma descrença, sobretudo, sobre o individualismo, sobre a capacidade do indivíduo. E, portanto, os regimes de esquerda, as sociedades que já existiam... Deixa-me falar. Eu ouvi bem, uma descrença no indivíduo e na capacidade do indivíduo. Claro, isso foi o que matou. Dizia que não, que era o indivíduo que era mais capaz, e a direita diz que o indivíduo é muito mais capaz do que o Estado. Portanto, acredita muito mais no indivíduo do que no Estado. A direita acredita mais no indivíduo, a esquerda duvida, é o que eu estou a dizer. A esquerda acha que o indivíduo é um atrasado mental, tem que planificar a economia toda, tem que lhe dizer quanto é que ele ganha, tem que ser todos iguais. E foi por isso, e é um dado histórico, que todos os regimes, todos os países que tiveram experiências económicas centralistas de esquerda, acabaram todos na desgraça e na miséria. Depois encontram milhentas explicações. A história é o que é. E, portanto, o muro de Berlim... Não, mas isso não é história. Desculpem lá. Eu ouvi-vos com toda a atenção, estive calado a ouvir, às vezes, coisas com as quais discordo totalmente e que até algumas são disparates históricos, que a história já provou, e a queda do muro de Berlim mostra a falência e não há experiência nenhuma. E vocês falaram aí bem há bocado da questão chinesa, que, como o Mário disse muito bem, não é de forma alguma um regime de esquerda, é um regime capitalista com uma ditadura política, ponto. Não é mais nada, é um regime capitalista com uma ditadura política, ponto. Mais nada do que isto. Portanto, aqui não é socialismo, não é comunismo, que não é nada. É um regime capitalista puro e duro, mas sistema político... A China, que ainda há 50 anos, se as pessoas tivessem uma malga de arroz, isso era muito importante, neste momento tem 450 milhões, isto é, toda a população da União Europeia pertencem à classe média chinesa. Sim, mas num universo... Isto Está melhor. Não é uma concepção ideológica, isto é um dado de facto. Sim, mas num universo de 1,7 a 8 Depois, nós à direita temos que ver, sobretudo, dois pensamentos muito importantes no pensamento de centro-direita, como dizia a Luísa. Por um lado, o liberalismo puro, que é um bocadinho aquelas experiências dos países mais anglo-saxónicos, sobretudo
Os Estados Unidos, seu expoente máximo, que defendem, de facto, o primado do indivíduo, da iniciativa privada e o Estado mínimo. E existe uma coisa com a qual eu me revejo mais, que é a doutrina social da Igreja, que, se me perguntarem, para mim, é ainda, apesar de tudo, a síntese um bocadinho mais perfeita destas duas questões que se nos são colocadas, como produzir e como redistribuir a riqueza, e como encontrar aqui um bocadinho um meio termo, embora imperfeito, que tenta dar uma resposta na qual eu acredito, em que mantém o primado do indivíduo, mantém as questões sociais, do bem-estar, da importância da qualidade de vida das pessoas, da justiça social, da justiça fiscal. Eu acho que a doutrina social da Igreja, apesar de tudo, é a resposta mais equilibrada para estes enormes desafios. Agora, não nos esqueçamos de uma coisa: ontem ou anteontem tivemos um português chamado Cristiano Ronaldo que tocou numa garrafa de Coca-Cola e fez uma desvalorização nas ações da Coca-Cola de milhares de milhões de dólares, quer dizer. E, portanto, estamos neste mundo muito desafiante. Mas já estava a cair. O capitalismo é uma coisa muito difusa, muito complexa, mesmo o capitalismo. E, portanto, estamos num momento em que a velocidade de informação, de circulação, lança desafios enormes e que, para mim, não encontra respostas tão simplistas quanto estas, infelizmente, porque senão era fácil. Agora, eu acredito que a melhor política social continua a ser a liberdade individual, a liberdade de iniciativa, a capacidade das empresas, e o Estado só deve ser regulador e árbitro. O Estado... Agora, eu deixo-vos aqui, não me vou demorar mais, deixo-vos aqui algumas perguntas às pessoas, como os meus amigos aqui em Portugal, se acham que somos governados por um governo de esquerda, e se o que nos tem governado, o Partido Socialista, que nos tem governado ou desgovernado nos últimos 25 anos, uma maior parte do tempo, não me canso aqui de dizer, se é um partido de esquerda. Olha, digam-me lá. Tem uma TAP pública que despede por algoritmo e depois vai à Espanha contratar espanhóis. Desculpe, neste momento, não sei se têm a noção que estão a acontecer despedimentos coletivos na banca, em vários bancos, com processos muito agressivos, alguns dos quais apoiados pelo Estado, e que ninguém diz nada. Afonso, eu não sei se é para Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, governada por um partido de esquerda, nós estamos a descentrar o assunto. Não, o que é ser de esquerda hoje? E vocês defendem. Pois, esse é que é o assunto. E que tem um ministro da administração interna que é um perfeito atrasado mental, e se quiserem processem, eu acho que se mostra que quer meter imigrantes em Caxias. Se isto é ser de esquerda... Mas olha, José Afonso, o Partido Socialista é um partido de esquerda? Essa aqui O quê? O Partido Socialista é um partido de esquerda? Do meu ponto de vista, não é. Do meu ponto de vista, é um partido de centro-direita. Termino apenas com duas frases. Não vou citar ninguém, vou falar pouco. Os meus amigos já falaram abundantemente sobre o tema, mas vou-vos deixar aqui duas frases. Uma de autor desconhecido, que eu não me recordo do autor, mas que define muito bem esta questão da esquerda-direita. Dita o professor Barbosa de Melo, há uns 20 anos, num programa da Rádio Renascença, que eu achei uma graça e que define muito bem isto. Dizia ele que um politólogo russo que ele tinha lido à época definia a direita como aqueles que estão no poder e de esquerda todos os outros. E eu acho que isto é um bocado de verdade. Pelo menos do ponto de vista político, não do ponto de vista económico, mas do ponto de vista... Deixa-me só mesmo à chega. Aliás, não é à toa que até classicamente a esquerda é o partido do movimento e a direita era o partido da ordem. Exatamente. Nessa cena. Mas o professor Barbosa de Melo era do PS. Sim, mas eu por acaso conheci bem pessoalmente. Pessoalmente. Com muita piada e com olha, mas José Afonso, mas também é um termino, interessante. Deixa o José Afonso terminar. Deixem-me terminar com uma frase de um autor de esquerda, mas que diz isto, que quando a esquerda chega ao poder, não usa as razões pelas quais chegou. A esquerda deixa de o ser muitas vezes quando chega ao poder. E isso é dramático. Sabem quem é o autor desta frase? Não. José Saramago.
Eu acho que ele tem muita razão. E, portanto, eu acho que o grande desafio neste momento, quem está em Portugal no poder é supostamente a esquerda e ainda por cima com o apoio da extrema-esquerda, acho que devem pensar muito bem no que andam a fazer a este país. Não há extrema-esquerda. Eu queria, se vocês não se importam, recentrar um pouco o tema, porque senão começamos a falar da política atual que se está a desenvolver em Portugal e menos destas concepções que eu acho que são fundamentais. Mas olha, e transgénicas. É que a direita, isso parece-me, isso não foi abordado aqui. A direita entende, a direita é historicamente defensora da mão invisível, defensora do indivíduo, e que é a ação individual que causa o bem-estar social, isto é, o bem geral da sociedade é causada pela ação individual e egoísta dos indivíduos. Mas deixa-me dizer só uma centrar. Mas ficou essa asserção que vem do Adam Smith e de antes dele ainda do Jean-Baptiste Say, esta asserção foi desmontada totalmente pelo chamado equilíbrio de Nash, o princípio de que o John Nash, como sabem, foi um matemático, foi Prémio Nobel da Economia, no entanto, embora sendo matemático, e foi Prémio Nobel da Economia porque ele demonstrou o erro da teoria de Adam Smith, da teoria da mão invisível, que é defendida pela direita. Ele defendeu aquilo que é um princípio que a esquerda tem defendido e que é essencial. Isto é, a cooperação é muito mais favorável à riqueza das nações do que as ações individuais de cada indivíduo. John Nash não se limitou a inventar uma teoria. Ele demonstrou matematicamente, e a demonstração de Nash é algo de absolutamente indesmentível. Ele demonstrou que a cooperação, que é um princípio de esquerda, é muito mais benéfica ao crescimento da economia, é muito mais benéfica para a riqueza das nações do que as ações individuais das... Sim, mas deixa-me voltar aqui. Isto é uma demonstração. Isto não, é uma demonstração matemática. Henrique, é tão matemática como a demonstração da teoria marxista da mais-valia. Não. Não, sim, desculpa. Mas o problema, para centrar isto, o que temos que falar é da concepção do Estado. Quando nós temos 4 ou 5 grandes pilares em que o Estado intervém ou não intervém, com nuances. Estamos a falar da saúde, da educação, da justiça, de políticas de emprego e fiscais e da repartição da riqueza. É disso que nós estamos a falar em termos da dicotomia esquerda-direita. E, portanto, do papel que ao Estado incumbe para nivelar, porque eu já disse muitas vezes o seguinte: o que toda a gente, no fundo, quer, e nós aqui, os 5, somos todos amantes das causas sociais, mas o que todos nós queremos, no fundo, é viver em sociedades em que as pessoas se sintam felizes. E a felicidade das pessoas é diretamente proporcional à sua capacidade de aceder aos bens. É aqui que reside a felicidade dos povos. É no acesso aos bens e aos serviços. Exatamente, mas está historicamente provado, como eu disse, e a demonstração, que achei graça que a Lígia falou na cesta básica. A cesta básica continua a existir, infelizmente, na Venezuela, por exemplo, um dos países mais ricos do mundo, com um sistema económico. No Brasil. E na Venezuela. O problema é que o Brasil nem cesta básica tem. Levava-nos a outro tipo de questão. E, portanto, o problema é que falharam todas as experiências.
A demonstração prática, que não é matemática, é prática, é da vida das pessoas, não é uma abstração matemática. Na vida prática das pessoas, não há um regime comunista ou socialista, se lhe queiram chamar, puro ou próximo disso, que tenha acabado bem e que tenha dado esta resposta de que o Mário falava bem, que é produzir bens, criar riqueza e as pessoas serem felizes. Todos nós sabemos como é que acabaram os países do Muro de Berlim. Mas o problema é este, Afonso. Neste momento, o capitalismo... Então, o capitalismo... Desculpa, mas eu não estou a dizer deixa-me colocar uma questão ao Zé Afonso muito direta. Desculpa. O crescimento da riqueza mundial deve-se ao capitalismo ou deve-se à ciência e à técnica? É que isso é um mito enorme. Confundir o progresso científico e tecnológico que conduziu ao bem-estar da humanidade, que conduziu a que em 100 anos, a esperança de vida passou em Portugal, ou vai passar e passará em Portugal, de 35 para 85 anos, isso não se deve ao capitalismo. O capitalismo sempre existiu. Deve-se à ciência e à técnica. E é uma grande... Mas não estávamos a falar disso no programa, não era sobre ciência. Não, isso também... Só ciências sociais. É uma questão muito importante. Até para definir direita e esquerda. Desculpa, e quando é que o Mário completa... Exatamente, porque a esquerda, porque a direita, como tu disseste agora, aponta a falência da esquerda, como exemplo, a falência das chamadas democracias socialistas de leste. Ora, a falência, isso é preciso ter-se em conta, que a falência das democracias socialistas de leste deu-se, por um lado, pela falência da ciência e da técnica das democracias de leste. Por outro lado, isso é uma questão que eu coloco. Por outro lado, pela ausência de cooperação, porque o Estado era avassalador também. O Estado era avassalador e não havia cooperação. Não havia iniciativa privada, nem havia cooperação. Não havia nada. E nem havia ciência, nem havia técnica. Muito bem. Só por estar na falência. Henrique, não existe esquerda nem direita puras, não existe preto nem branco. Existem muitas áreas cinzentas. Se nós conseguimos, por isso é que eu disse que acho que a doutrina social da Igreja, apesar de tudo, tenta fazer aqui alguma fusão entre tudo isto. Há aspectos positivos de um lado, há aspectos positivos do outro. Agora, a aplicação pura de um está visto, também da mesma forma que eu acho que a aplicação, deixar o indivíduo solto, leva a isso, leva à questão dos 8 milionários, leva a tudo isso. São desafios enormes que os Estados e que o mundo tem pela frente. Eu não estou aqui a defender o liberalismo puro. Eu não queria descer nesta conversa a individualização agora do que aconteceu nas repúblicas socialistas chamadas do Oeste. Nenas, não queria chegar aí, porque se for preciso também vou aí. Mas não era aqui que eu queria chegar. Aliás, é engraçado, porque, por exemplo, o Afonso falou há bocado no exemplo do Cristiano Ronaldo ter afastado as garrafas de Coca-Cola e que isso terá provocado uma perda significativa de milhares de milhões na Bolsa relativamente à Coca-Cola. É um exemplo do absurdo. Por acaso não foi isso. Isso foi uma blague, porque o que determinou isso foi a redistribuição dos dividendos entre os acionistas. Isso é que motivou essa... Mas isso também é clássico em todas as grandes empresas nos momentos de redistribuição dos dividendos. Agora, o que eu queria chamar-vos a atenção é o seguinte, é que o capitalismo na sua deriva liberal e designadamente o capital financeiro, não é? Neste momento entende ou chegou à conclusão de que não precisa das instituições para se ingrar e para acumular riqueza. Este é que é o grande problema das sociedades odiernas. E quando o Afonso, e bem, fala da doutrina social da Igreja, eu gostaria de lhe perguntar de que forma é que ele se sente confortável quando é o próprio Papa, que, presumivelmente,
o maior responsável, o maior, digamos, legitimamente, o maior responsável da doutrina social da Igreja, diz que estas sociedades de grande concentração da riqueza são incompatíveis com a felicidade das pessoas. E que isto não pode continuar. Se leres as duas encíclicas do Papa Francisco, não é? Se leres as duas encíclicas, esta denúncia é feita de uma forma absolutamente vigorosa, quase que parece o Bloco de Esquerda. Pois. Essa é que é a questão, é que até o Papa Francisco é de esquerda. Então tu diz-me qual é a sociedade com cariz de esquerda, qual é o exemplo, que é o exemplo que nos demonstra a felicidade das pessoas e em que o papel do Estado social é pleno de sucesso. Luísa, eu revejo-me muito, já dá anos esta parte, revejo-me muito nestas sociedades evoluídas mais do norte da Europa, Dinamarca, assim, Finlândia, Suécia, etc., onde a carga fiscal é tremenda, mas em que o Estado realmente assegura aos cidadãos serviços de saúde, educação, justiça, e onde o nivelamento social, que não constrange absolutamente nada a iniciativa privada, mas que consegue nivelar de forma a que isto não se caia no exagero, entende? Mas estamos de acordo. Por isso é que não faz sentido nenhum esta divisão de direita e esquerda hoje em dia. Não faz, porque quer dizer, neste momento só faz se tivermos nesta ideia, o que mais contribui para a felicidade das pessoas. Mas essas sociedades que acabaste de escrever são de direita ou são de esquerda? Ou são uma fusão dos conceitos? Foram de esquerda durante a maior parte do tempo. Eu sou um social-democrata radical. Não sou. Zé Afonso, parece que tu também subscreves a ideia de que as democracias do norte da Europa, Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca, nomeadamente, são o protótipo das sociedades que devemos alcançar. Concordas com isso? Concordo, acho, só que isso tem uma coisa que não foi dita, é a questão fundamental da educação. Para chegar a isso, antes de tudo, nós temos que investir imenso em educação. E isso ainda nos falta. Falta-nos muito em educação para se conseguir uma sociedade dessa. A relação do Estado com o cidadão, do cidadão com o Estado, é muito diferente da nossa. E a educação... Tivemos 48 anos de atraso. E a educação Zé Afonso, e a educação é de direita ou de esquerda? O quê? Desculpa, não ouvi. A educação é de direita ou de esquerda? Eu acho, olha, isso é como dizer que a cultura é de esquerda. Eu acho que não existe cultura de esquerda, nem educação de esquerda, nem de direita. Deve existir boa educação que ensine, sobretudo, as pessoas a pensar. Olha, uma das coisas que me chateou muito foi, por exemplo... Isso é ditadura, não é por ser direita ou esquerda, são coisas diferentes. Isso é possível. Não, a educação deve ser de qualidade e deve, sobretudo, ensinar as pessoas a pensar e a terem espírito crítico, que é uma coisa que a esquerda detesta. Não estou nada de acordo com isso. Ora essa. Aliás, vocês são um exemplo. Vocês detestam que a gente vos conteste. Olha, Afonso. Reparem que vocês, Lígia, agora aqui vai a provocação. Por tudo o que foi descrito do que era de direita, nós somos os vilões. Os verdadeiros vilões. Não. Sou de direita, a modo como querem redistribuir a sociedade e querem ganhar dinheiro e pôr os outros a ganhar o rendimento social, mas com muito pouquinho que é para eles sobreviverem, nós somos os verdadeiros vilões. Não, Luísa, sabes uma coisa? Eu acho que tu não és nada assim. Eu até, sinceramente, acho que tu estás enganada no PSD. Estás numa cadeira com laranja, Eu também gosto desse simplismo que vocês usam, as pessoas de esquerda, normalmente, que é as pessoas. Eu senti isso na pele durante muitos anos, quando as pessoas falavam comigo, o tipo é do CDS, parece que
Dizia-se antigamente que o PC comia criancinhas ao pequeno almoço, mas não. As pessoas É. olham para as pessoas que eram do CDS ou à direita do CDS quase como uns facínoras. E portanto depois ele afinal fala, ele afinal não morde, ele afinal até se pode falar com ele. Há um anátema sobre as pessoas de direita ou de centro-direita. Os bons são os de esquerda, as pessoas boas com bom coração são de esquerda. A intolerância na aceitação, porque as pessoas de direita quase têm esta vergonha, não é? Isso é verdade. Isso é verdade. Tu contestas. Por isso é que dizem que são de centro. Muito difícil de esquerda. É muito Tu contestas que o pensamento tradicional da direita conduziu o mundo a que 8 pessoas no mundo tenham riqueza igual a 50% das pessoas que têm menos riqueza no mundo. Neste momento, 54%. Henrique, Eu simplifiquei. porque eu começo pela base, eu não consigo. Isso não foi a consequência das políticas de direita? Olha, porque nas de esquerda eram todos miseráveis, nem esses 8 eram ricos, eram todos miseráveis. Pronto, então é isso. E com isto terminamos mais este Politicando, despedindo-nos com amizade até ao próximo. Bom São João, com cumprimento das regras da DGS, por amor de Deus. Mas ainda queres falar mais, Zé Afonso? Hoje estás imparável. Eu fui o que falei menos, tive 3/4 de hora à espera. Bom São João para todos, então. Bom São João. Pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma e da revista Em Comunidade e ouçam este programa com atenção. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.